mequetrefezinho ali, né? Eu vou matar, eu vou fazer acontecer. Obsessor mesmo nunca diz o que vai fazer, ele já está fazendo. Diz um ditado popular que cão que ladra não morde. Quando aqueles espíritos vêm achando que ele é o rei do inferno e que eu vou matar, eu vou quebrar, eu vou fazer, pobre coitado, ele é um pau mandado. Os líderes da treva são super discretos, falam manso, cativam no falar. A gente imagina assim um político sagaz, né? Um empresário sagaz, uma pessoa qualquer que tem o dom do verbo. Você jura que ele está falando a verdade? Claro que quando eles desencarnam, eles não mudam. Como milagre. Quando aquele espírito quer virar a mesa, não sei o que, é um pobre coitado nas mãos de outros. E os verdadeiros líderes das trevas muito raramente se manifestam, porque não tem médium para isso. É como os grandes traficantes de droga, ninguém jamais pega. Eles são poderosos na sociedade. Pega os aviãozinhos, pobre coitado, que morre na mão da polícia. Nas trevas ocorre o mesmo. Como nós temos muitas imperfeições, se uma dessas entidades se vincular a nós psiquicamente, ao sair nos deixa enfermos, pela ressonância dos problemas delas com os problemas nossos. Os benfeitores não permitem. Só os médiuns muito tarimbados, com muita maturidade e com uma vida moral irrepreensível, para não ficar esse resquício depois que adoece o médium. A maior parte dos espíritos que se comunicam por nós nas sessões já são lixados pelos benfeitores, lixados entre aspas. Eles já vêm para a comunicação bastante leves, para a gente poder suportar. Então, mesmo que eles digam eu sou demônio, eu sou Satanás, eu não sei o quê, lembro-me de uma narrativa de Chico Xavier muito interessante, que vale a pena contar para vocês já devem conhecê-la. Um espírito há muitos anos se mostrou para Chico Xavier, era um desses espíritos terríveis, e se mostrou para Chico Xavier como o demônio, com a forma do demônio mitológico, o corpo vermelho e soltava fogo pelas narinas, e com aquele formato, com cauda, aquela coisa toda. E Chico orando, e apareceu aquele espírito tenebroso. E o Chico: o que você pretende, meu irmão? Por que você se mostra assim? E o espírito dizia: porque eu sou o demônio, Chico. Não é, você é meu irmão. Eu sou o demônio, Chico. Eu sou o diabo. Pois é, meu irmão, seu diabo, mas eu estou aqui orando a Deus, pedindo as coisas. Eu acho até que Deus mandou o senhor para me ajudar. Chico, eu não vim para ajudar. Eu sou o diabo, Chico. Pois é, meu irmão, eu sei que Deus não faz as coisas erradas. O senhor está aqui para me ajudar. O senhor é bom de coração. Chico, eu não sou bom de coração. Eu sou o demônio, Chico. Pois é, meu irmão, seu demônio. Eu acho que eu vou fazer meu pedido ao senhor, porque Deus mandou o senhor. Ô, Chico, Chico, eu vou embora que você já está me perturbando. O amor do Chico desequilibra o diabo, né? E o espírito doido para perturbar o Chico, e o Chico nem aí para ele. Mas é, porque todos os espíritos são nossos irmãos, né? Por pior que ele se mostre, ele é nosso irmão. E o Chico foi dizendo: não, eu sei que o senhor está aqui, porque Deus mandou, não sei o quê. E o espírito foi ficando sem chão. Ele pensou que fosse amedrontar o médium. Então tem dessas coisas, de maneira que é muito importante nós partirmos daí para ver o que é a desobsessão. A reunião de desobsessão não é uma reunião mediúnica qualquer. Ela tem uma proposta. A reunião de desobsessão se propõe a libertar encarnados e desencarnados de processos de amor doente ou de desamor. O André Luiz é que diz que o ódio é o amor que enlouqueceu ou que adoeceu.
Então, por trás de todo o processo de obsessão, existe um bem-querer frustrado, existe um amor frustrado. Alguém que não conseguiu amar, inverteu a polaridade da mesma energia, e essa polaridade invertida se chama ódio. Tanto no amor quanto no ódio, as pessoas querem estar juntas. No ódio também. O odiento gosta de estar junto do odiado. É o amor doente. É uma forma doentia de querer estar perto. Então, na desobsessão, não basta que os médiuns sejam psicofônicos, videntes, etc. É preciso ter muito cuidado com a vida que essas pessoas levam. Porque elas vão mexer nas casas de marimbondo. E vão levar suas ferroadas. Se é uma pessoa que não tem uma infibratura moral para não ter medo, não resiste, desiste. Há trabalho de desobsessão que a gente anda pelas ruas escutando os espíritos nos dizendo palavrões, nos colocando cenas ignóbeis na cabeça, cenas picantes, de acordo com a área, cenas violentas, de acordo com a área em que eles atuem. Quando não nos conseguem atingir, aí perturba o marido da médium, a mulher do médium, o filho dos médiums, o parente, o amigo, o patrão, o empregado. Eles vão azucrinando quem pode para nos tirar do sério. Então é uma tarefa muito séria a da desobsessão. Sem falar que nos dias do trabalho da desobsessão, quase sempre os guias benfeitores situam aquelas entidades já no nosso campo psíquico, para ir criando a familiaridade psíquica. E a gente já passa um dia de cão. Já passa aquele dia querendo fuzilar a sombra. Eu digo sempre às minhas amigas médiums de desobsessão, que no dia do trabalho, se os meninos, os filhos, pintarem o 7, ela faz de conta que não viu. Se ela bater, ela não vai bater para educar. Ela vai descarregar toda aquela virulência que ela está sentindo. Então eu digo para ela, fale para os meninos, hoje vocês podem virar o mundo, amanhã nós conversamos. Porque aí chega amanhã, ela já está outra, já está com outra cabeça, já esqueceu. Mas não bata na hora. Não decida nada sério nesse dia que está se sentindo mal. Não brigue com o marido, não brigue com a mulher. Porque a presença dessas entidades no nosso psiquismo piora tudo que a gente faz. Se eu brigar, a briga fica descompensada. Se eu bater, eu bato com violência. Se eu disser uma palavra para ferir, eu rasgo. Então, nesse dia, a gente emudece, a gente aguenta. Tem pessoas que ficam no estado emotivo tal que choram, o emocional vem à tona, não tem problema. Aí depois da reunião, passa tudo, a gente volta arrumadinho para casa. O Chico Xavier dizia que a reunião mediúnica de desobsessão é o pente espiritual dos médiuns. Ele dizia que durante a semana os médiuns vão lidando com fulano, com beltrano, vão ali, vão acolá, e vão ficando com a cabeleira espiritual eriçada. E isso só se arruma na reunião. Aí penteia tudo de novo, né? Aí a gente conversa com um que está perturbado, aí o bichinho vem junto. Conversa com o que está perturbado, vem um fluidozinho atrapalhado. E a gente vai ficando, né, assim na ponta dos pés, até o dia do trabalho desaguar tudo. A gente sai da sessão ótimo, leve, né? Graças a Deus é assim. Mas a desobsessão exige que a gente seja discreto. Nada de chegar em casa e relatar o que se passou lá. É confessionário, é sessão de terapia. O que se passou lá, mas meu marido quer saber, problema dele, vai ficar querendo. Como é que foi a sessão? Ótima. Mas quem que se comunicou? Vários espíritos. Não entre no detalhe. Por quê? Porque a pessoa que não assistiu começa a imaginar e faz sintonia, faz ponte, e depois a gente não dá conta. Se é o marido que foi para a sessão e chega em casa, dizem que curiosidade é uma virtude feminina. Não acredito, é de ambos. Aí ela chega e ele quer saber, ou ele chega e ela quer saber. Como é que foi lá a sessão, querido? Graças a Deus foi ótima. Mas quem se comunicou lá?
Há diversos espíritos. E você não lembra? Não, eu estava em transe, eu nem vi, nem lembro. Acaba a fé. Porque se eu quiser entrar no mérito, que o Espírito disse isso, que o Espírito prometeu isso, ameaçou isso, e muitas entidades que se comunicam na desobsessão são ligadas a nós e a gente não sabe. É o Cristo nos socorrendo através do trabalho que a gente faz. Porque eu não posso desobsidiar ninguém antes de ser desobsidiado. É como todo psicólogo tem que fazer análise antes de atender o povo. E mesmo assim não fica bom. Data vênia, qualquer psicólogo presente. Mas essa é uma realidade que eu vivo diariamente na academia. Então é importantíssimo que a gente saiba disso. Então é preciso que a gente não tenha língua grande. É uma coisa que se passou ali, a gente faz a avaliação da reunião ali e saiu dali, todo mundo esqueceu tudo, amnésia total. Exatamente para a gente não ir levando esses resquícios de obsessão para onde a gente estiver. Responsabilidade de cada um. Daí, essa pessoa, esse médium ligado à desobsessão, não ser simplesmente um médium que recebe espírito. Precisa ser uma pessoa que se respeite, que respeite o segredo do outro, que seja discreta, que não tenha medo de espíritos. Imagina, se eles não vão fazer a maior farofa com o médium que tem medo de espírito. Na minha cidade eu encontrei com um companheiro de um dos centros espíritas. Encontrei, eu estava vindo não sei de onde. E ele estava 11h30 da noite andando na avenida onde ele mora. E eu dei de cara com ele: menino, tudo bem? Era uma noite quente, para variar, no Rio. E eu disse: o que você está fazendo uma hora dessa na rua? Pensei que fosse por causa do calor. Ele disse: ah, imagina, aquele apartamento enorme. Minha mulher não chegou do trabalho, minha filha não chegou da faculdade. Eu digo: qual é o problema? Veio esperá-la? Eu não, eu morro de medo de ficar sozinho naquele apartamento. Eu digo: mas que coisa doida, por medo. Ah, não, Raul, eu sei que lá está cheio de espírito. Ele como espírita, né? Eu digo: mas veja só, os espíritos que estão dentro da sua casa, de uma forma ou de outra, têm afinidade com você. Agora, e aqui na rua, meu filho? Aqui tem bloco carnavalesco de espírito. Ele disse: é, Raul? Eu digo: é, volta para casa. Aqui é que você está frito, né? Está acampado aqui. No meio da rua passa de tudo. E o povo descobrindo que você tem medo, aí começa a lhe provocar. Já perceberam quando a gente tem medo, a gente escuta tudo? A gente vê tudo, né? Se a gente vem em casa sozinho com medo, aí escutou barulho na cozinha, a tampa caiu, e não sei mais o que, tem gente andando no quintal, tem gente mexendo na chave. É a mente que engendra, porque a gente está com medo. Tudo que a gente tem medo, a gente escuta, a gente vê, né? Bastou que a gente não tenha medo, desaparece tudo. Levanta, vai lá na cozinha ver, tem nada, está tudo no lugar, pronto, não escuta mais. Eu me lembro que eu era criança, eu não tinha medo de espíritos. Até que eu fui entrando na adolescência e o povo foi me botando medo na cabeça. Então eu tinha pavor. Mas quando eu era criança, eu deitado no internato onde eu estive, e via lá fora um lençol branco que sacudia assim. Digo: ai meu Deus. E os meninos mais velhos no internato tinham me dito que ali tinha sido um cemitério. E tinha sido mesmo. Naquele município tinha sido um cemitério. E o cemitério foi desativado e uma área grande foi construído um internato. Então eu vi aquele lençol branco tremulando. Digo: ai Jesus Cristo, deve ser alguma alma do outro mundo. E aquilo na cabeça do menino, da criança, eu já suava frio, eu já não dormia mais, eu ficava naquele desespero. E as janelas do internato eram todas de grade aberta, não tinha as fraldas para fechar, era só a grade. E eu olhava lá para fora, estava lá. Aí eu levantei, pé ante pé, fui na cama do inspetor de alunos, que ficava dormindo no mesmo aposento, chamei-o, tremia, chorava, 6 anos de idade. E disse: tem um lençol sacudindo perto da minha janela. Que lençol, Raulzinho? Que lençol? Tem. Aí fiz ele levantar comigo, ele levantou-se, foi lá. Não tem lençol nenhum. Tá lá o lençol. Meu filho, não tem lençol. Você quer ir lá comigo? Não. Não tem lençol. Aí o que ele fez? Ele foi no interruptor e acendeu a luz de fora, a luz do quintal.
Como a lua estava clara, as folhas da bananeira se mexendo e o brilho da lua, eu tinha a impressão que tinha alguém sacudindo um lençol. Olha o medo. Eu esqueci que ali tinha bananeira. Eu só vi o lençol branco, porque tudo que é fantasma é branco, né? Veja como a mente cria. A alma do outro mundo está de branco. Veja que o povo, os guias estão todos de branco. Então tudo no além é branco, né? Deve ser uma geleira só, parece estar chegando na Grécia, tudo branco, né? Porque é o imaginário que cria. E todos os espíritos de camisolão, o que é outra coisa do imaginário. Imagina uma senhora elegante aqui da sociedade paulistana e chega no além e anda de camisolão. Não dá sentido. Imagina um machão gaúcho chega no além, camisolão. Claro que isso é do ideário popular. Cada um se veste como gosta, como se vestia na terra. Os espíritos estão de paletó e gravata, estão de saia e blusa, estão de vestido. Como? Estão penteadinhos. Os espíritos mulheres não andam com aquele cabelo de Madalena arrependida, não. Penteadinhas, arrumadinhas. O espírito irmã Sheila, cada vez que se apresenta, ela está com cabelo diferente. Não é porque morreu que deixou de ser mulher. E a beleza, se é cultivada aqui por nós encarnados, quando a gente desencarna, ela tem muito mais sentido. Aqui que eu pago o cabeleireiro, eu faço, lá que eu não pago, basta eu querer, né? Imagina o mulherinho quando chegar lá, não precisa pagar a unha, nada, é só querer. Tá linda, tá? Então, é muito importante que a gente vá vendo essas coisas que a desobsessão exige que a gente veja. Os médiuns têm que ser pessoas bastante centradas. Nada de botar na desobsessão quem quer ir. É quem pode ir. Ah, mas se eu não chamar a dona fulana, ela fica melindrada. Já é um indício de que ela não podia ir. Porque médium melindrado na desobsessão, ele é um obsidiado, querendo desobsidiar os outros. Se a pessoa ficou aborrecida porque soube que não vai participar, já está confirmado que ela não podia mesmo participar. Porque não pode ser essa pessoa tão extremada, tão melindrosa, tão sensível. Na hora que um obsessor encostasse, ela já está com diarreia, com desarranjo intestinal e outras coisas, mas literalmente, sem exagero. E as sessões de curas, que são um verdadeiro pepino para ser descascado no nosso movimento. Porque o que há de gente querendo curar e o que há de gente querendo cura, passando por cima dos cânones do Evangelho, vai, não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. A gente quer ficar livre da dor sem deixar de pecar, sem deixar de errar. E aí a gente quer que os médiuns curem. E muita gente resolveu que vai curar. E aí nós temos visto centro com filas imensas de pessoas passando algodão com álcool, outro botando mão no corpo das pessoas, apertando bem os seios, a barriguinha das mulheres, dos homens. Tem loucura para todo calibre, meus irmãos. Massagem espiritual. Cuidado, hein? Muita cautela. Tem muito louco solto. Muito. Há alguns anos eu li em Brasília um jornal que caiu na minha mão, Jornal do Movimento, em que aparecia na primeira página a foto de um médium de cura, um médium cirurgião lá de Goiás, que a grande novidade dele é que ele fazia operações com motosserras. Ele com a motosserra com o nome Steel. Ainda lembro a marca da motosserra. E eu pensei com meus botões, eu não acho errado ele oferecer os serviços dele, eu acho mais louco do que ele quem se presta a fazer. Se com bisturi já ocorre o que ocorre, com motosserra, meus irmãos, veja que é o extrato da loucura do indivíduo sem dimensão, associando-se a outros loucos que querem ser curados a qualquer preço. O que os senhores possivelmente não saibam é o que relatam vários médicos espíritas e não espíritas
num levantamento feito pela Associação Médico Espírita de São Paulo, dos casos de óbitos depois dessa cirurgia, que ninguém sabe, a imprensa não acompanha, né? Só vai até a cura, saiu maravilhoso, pulando, saltitando. Não falo depois. Os casos de infecções, que aquilo é feito sem asepsia. Passa a mão, passa o dedo, cospe em cima, passa a sola do sapato. E os casos de infecções, de inflamações, os casos em que depois os pacientes têm que ser mesmo operados pela medicina formal. E que a gente não sabe. Nós ficamos só na manchete do sucesso. Perguntemos-nos, por que é que Chico Xavier até hoje se trata como médico? Médico. Toma sua acupuntura, sua homeopatia, seu antibiótico. Divaldo Franco, Dona Ivone Pereira. Eu digo os médios de efeitos físicos, eles podiam curar eles mesmos, né? Mas Emmanuel sempre disse a Chico que ele precisava respeitar a ciência. E a gente quer passar por cima da ciência e da lei divina, a gente quer burlar. Então a gente vai para o centro, leva aquele monte de nomes para os espíritos receitarem coisas, porque a gente não tem paciência de enfrentar a fila do INPS, do INSS. A mediunidade curadora, diz o livro dos médiuns, existe para aqueles que não dispõem dos serviços médicos da sociedade, ou para aqueles para quem a medicina já jogou os panos, já não tem mais solução, ou não tem diagnóstico. Nesses casos a gente apela para a medicina dos espíritos, porque nós, os espíritas, sabemos, pelo que aprendemos na literatura espírita, que quando nós temos merecimento, muitas vezes nem sabemos que estamos com os problemas e os espíritos já nos estão tratando deles. Fluidificam as águas do filtro, a água que a gente bebe em casa, segundo as obras de André Luiz, e a gente não está nem sabendo. Aplicam passes na gente enquanto a gente está desdobrado pelo sono e a gente não está nem sabendo. Deus não espera que a gente peça para que Ele nos atenda, senão ia ser uma tragédia. Então, a nossa fé não tem sido sequer do tamanho de um grão de mostarda. Então, juntam-se filas e filas de gente espírita e não espírita na porta dos médiuns cirurgiões. E depois, não reclamemos. Vimos agora no Rio de Janeiro o que acabou o Dr. Fritz lá. O que se viu que era? Mas enquanto a gente falava, no começo quando a gente falava, o pessoal dizia que nós tínhamos despeito, que a gente não curava igual. Aí está aí, o resultado. Bastou ele brigar com a mulher para ela botar no ventilador o que ele aprontava. E está aí, né? Vai preso, não vai preso, vai preso, não vai preso. E Dr. Fritz está onde? Não, porque eu vou morrer tragicamente. Está aí firme e forte, bonitinho, rico. E o povo que foi, tudo com cara de tacho. Que ninguém, que não, agora é como quem votou no presidente, ninguém votou. Ele chegou lá sozinho, né? Então também ninguém foi lá, jamais. Todo aquele povo que era visto lá, era tudo alma do outro mundo que o Dr. Fritz atendia. Digamos que a gente ainda tem a covardia de não assumir que errou. Eu errei, fiz bobagem, mas aprendi. Não, nem isso. Porque o próximo Dr. Fritz que aparecer, vai estar o povo todo lá outra vez, suas dores, seus pepinos, mas não com disposição de mudar de vida. Meus amigos, outros aspectos do Centro Espírita que não foram focalizados aqui, vocês veem que é muita coisa, porque ele é o educandário básico da mente popular, e no educandário tem 1000 coisas a serem tratadas, e isso que não foi falado aqui nesta tarde por mim, nós vamos procurando injetar nas respostas às perguntas de vocês. Muito obrigado, vamos às perguntas. Se é que existem, né? Obrigado.
terceira questão. Peter Fulano diz que se os espíritas souberem o que é o centro espírita, quais são realmente as suas funções e a sua significação para a sociedade, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual na Terra. Mas hoje em dia, como apresentar à sociedade um espiritismo liberto de modismo, igrejismo e falsos propagadores? Basta que a gente estude o espiritismo como ele é. Esse igrejismo, modismo e falsos trabalhadores é resultado da omissão dos dirigentes. Criticam os frequentadores, mas não tem uma proposta melhor. O centro não nasceu assim por acaso. Foi alguém que criou, alguém levantou. O centro tem uma diretoria que não tomou o poder. Foi eleita por uma assembleia. Onde estão esses membros da assembleia? Onde estão esses diretores? Então, a questão me parece que é um pouco falta de observação. Quando a gente quiser, a gente muda. Diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 932, quando Allan Kardec indaga por que é que a gente encontra o mal se espalhando pela terra em prejuízo do bem, em detrimento do bem, o Espírito de Verdade responde: por culpa dos bons. Os maus são ousados e intrigantes, enquanto os bons são tímidos. No dia que estes, os bons, quiserem, preponderarão. A mesma coisa. Não adianta eu ficar dizendo: meus confrades são assim, são assado. Eu também, porque eu não me mexo, né? Se cada um estiver cumprindo o seu dever, aí a gente transforma o centro espírita no educandário básico da mente popular, onde a cultura, a gente não está no centro espírita só aprendendo coisa para o além da vida, não. O objetivo primordial da doutrina espírita na Terra é nos ajudar a viver na Terra. O pepino é viver aqui. No além é a nossa casa, é o mundo normal primitivo. Quando a gente chegar lá é quando a gente volta de férias para casa, tira os sapatos, joga num canto, está em casa de novo, corre no quintal, conhece todo mundo, o cachorro vem correndo. A gente está em casa. O ó, sem segundas intenções, é viver aqui. Que a gente olha para a cara das pessoas e não sabe quem são. Se elas vão nos amar ou vão nos trair. Se elas estão mentindo ou falando a verdade. No além a gente sabe. Basta registrar a vibração. Então, se cada espírita, cada casa espírita, cada direção espírita assumir sua responsabilidade e não querer agradar a A ou B ou C, não querer fazer politicagem no movimento espírita, aí a gente resolve isso, fica tudo bem. Mas fórmula mágica não existe. Como fazer isso? Mudando-nos. Só existe uma forma: mudando-nos. Quando os teus olhos forem bons, disse Jesus, todo o teu corpo terá luz. Quando a nossa maneira de ver as coisas mudar, todo o nosso corpo doutrinário, toda a nossa casa, Jesus Cristo disse ainda: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus está dentro de nós, não é? E tudo mais se vos acrescentará, tudo mais. Só que eu quero os acréscimos sem buscar primeiro o que eu preciso buscar. Entende que cabe aos centros educar as massas. Não lhe parece, no entanto, que há uma espécie de elitismo no movimento, dirigentes com pouca felicidade, disputas pelo poder? Será que eles desejam inserir a sociedade no centro, ao invés de inserirem o centro na sociedade? Essa não é uma realidade do movimento, é a realidade de alguns centros. Como há famílias muito perdulárias, mas não é essa a realidade da sociedade. Então, bastará que nós façamos o que eu acabei de dizer. Comecemos a vivenciar os ensinos. Aí acaba o elitismo. Por outro lado, vale considerar, existem pessoas considerando elitismo o estudo espírita. Acham que só tem que viver para fazer a caridade, que é o assistencialismo. Aí, se tem reunião de estudo, é elite.
Se isso for elite, salve o elitismo. Tenhamos elitismo. Se estudar espiritismo para entendê-lo for isso chamado elitismo, está ótimo, vamos manter o elitismo. Se o elitismo for a presunção de quem é superior ao outro, claro que isso não pertence ao espiritismo, não é verdade e deve ser transformado através da transformação das pessoas. Daí então, nós temos que ter essa visão esférica, olhar todos os ângulos da questão para que a gente tenha uma postura balizada, uma postura bem madura e não saia jogando pedra nos confrades, nas pessoas e no movimento espírita. Repito, essa de transformar o centro espírita numa academia elitista não é uma proposta do movimento como um todo. Pode existir casa espírita que faça isso. E aí, né, diz Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, o administrador dará contas da sua administração. Nós não podemos mudar a cabeça dos outros. A nossa a gente pode. A sociedade só investe em outro sinal na instrução, como o Espiritismo pode cumprir seu papel de educador de sentimentos e de almas? Vejamos, não tem nada a ver. O Estado cumpre mal o seu papel, mas o Espiritismo e os espíritas podemos cumprir bem o nosso. Educar almas e sentimentos não depende da omissão do Estado. Depende da força de vontade nossa. Não misturemos porque não tem nada a ver. É como a pessoa que diz que os pais são pobres, não pode educar os filhos. Se disser que não pode colocar numa escola paga, a gente acredita. Se disser que não podem ensinar o bem, é mentira. Porque ensinar o bem não depende da pessoa ser ilustrada, culta, analfabeta. Porque o bem não está nas páginas dos livros. Está na dinâmica espiritual de cada um. De modo que o centro espírita vai cumprir o seu papel, levando cultura às massas, independente do que o Estado, politicamente considerado, esteja fazendo. Quando nós trazemos o povo para os seminários, para discutir as questões da vida, para ouvir uma palestra, para ouvir um bom conceito sobre as coisas do mundo, nós estamos dando a essas pessoas motivo de viver, inspiração para viver melhor, elaborando sua sentimentalidade, amadurecendo sua maneira de ver as coisas. Quando o Espírito de Verdade nos propôs, amai-vos eis o primeiro ensino, instruí-vos eis o segundo, era exatamente para que a gente percebesse a primazia do amor, que deve estar por baixo e por trás de todas as coisas, deve subjazer a todas as coisas, e a instrução, que não significa tão somente diploma acadêmico, mas o aprendizado, o amadurecimento das coisas da vida, a visão de mundo que a gente vai amadurecendo. Ao observar um episódio, não tomá-lo pela superfície, pelo lead ou sublead dos jornais, aprender a avaliar as consequências daquilo. Onde é que aquilo nos vai levar? Se eu entrar por aí, onde é que eu chego? Nossos benfeitores nos chamam a atenção sempre para que antes de cometer qualquer coisa, nós nos perguntemos, e depois? Todos temos liberdade. E depois? Se a gente pensar no depois, a gente refreia ou ativa o antes. Daí então, a proposta de educandário básico da mente popular, trazida por Dr. Bezerra de Menezes, corresponde às vistas da codificação com amai-vos e instruí-vos, e não tem nada a ver com a proposta de desestabilização acadêmica, desestabilização da escola, para manter o povo ignorante, que a gente tem visto em largos contextos da vida política brasileira. Pela área doutrinária, deve haver um regulamento? Esse regulamento deve ser inflexível?
No conflito, o que priorizar? O regulamento ou o trabalhador? Quando o centro espírita tem muito regulamento, ele costuma estar desregulado. Veja o Brasil, que a gente tem lei para tudo e não se cumpre nenhuma. A gente tem lei para tudo. No centro espírita, a lei que prevalece, a gente tem que ter um estatuto que é para fazer face à exigência legal. Aquela parte da regulamentação do centro exige um estatuto. Então nós temos um estatuto. Um regimento interno que é para dizer o departamento tal vai cuidar disso, o departamento qual vai cuidar daquilo. Mas não é um código nacional de trânsito, vai ser multado, vai pagar, não é isso. Porque se o espiritismo tem por proposta ensinar as pessoas a serem melhores, e se eu cada dia emito no centro uma MP, uma medida provisória, claro que a doutrina espírita não está cumprindo seu papel. Nós estamos decretando a falência dos nossos propósitos. Claro que eu tenho que priorizar o indivíduo, a pessoa sempre, o trabalhador sempre. E não é só o trabalhador da área doutrinária, de qualquer área do centro espírita, de qualquer área da vida. Nós deveríamos colocar ali as pessoas mais hábeis para fazer aquilo. Mesmo que elas não sejam perfeitas, mas elas têm força de vontade, elas têm dinamismo, elas têm disposição, elas têm vontade para fazer. É ela mesma que vai ficar ali. Jesus Cristo, quando formou o seu colégio apostólico, convidou 12 companheiros, conhecendo a fragilidade de cada um. Ele não colocou 12 anjos à sua volta, 12 homens. Eram, à época, os melhores da sociedade. E a gente vê que na hora H, um negou, outro vendeu, outro fugiram, só um acompanhou porque era muito jovem e não entendia muito bem o que era aquele movimento político que estava acontecendo em Jerusalém, que foi João. E ele ficou até o fim ao lado de Maria, curtindo o sofrimento, mas todos os outros, cada um fugiu do seu modo. E depois se trancaram, não é? Com medo das retaliações, quando Jesus apareceu no meio deles. Paz esteja convosco. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. O homem, quando Jesus diz a Simão Pedro na última ceia, que o homem da terra, o homem do mundo é muito mais frágil do que propriamente mau. Ele estava dando essa tolerância para nós. Ele não acreditava na nossa maldade, ele acreditava na nossa fragilidade. Aquele moço que junto dos seus colegas, você não vai fumar não, você não é homem, não é? E a gente é frágil para dizer, peraí, eu não quero fumar, eu não fumo porque eu não quero, fume você. Aquele marido que na sexta-feira, dia nacional da infidelidade, não é? Isso foi chamado do Rio de Janeiro. Em São Paulo, todos voltam para casa direitinho. Mas no Rio de Janeiro, por que é que o marido não pode dizer para o seu colega, não, eu vou para casa, minha mulher está me esperando, eu vou sair com ela. Mas ele tem medo de depois ser zombado pelos colegas, é a fragilidade. Ou a mulher dizer para suas amigas, não, meu marido está em casa, as meninas estão com saudade das crianças. Então ela quer competir no mesmo pé de igualdade para baixo. Basta que a gente se assuma, não, eu sou assim. Como eu tolero você como você é, por favor, me respeite. Aí fica tudo bem. Até aqui nós vamos juntos, daqui para cá eu sigo o meu caminho, você segue o seu. O que falta na gente é exatamente essa hombridade de ser o que a gente quer ser. Mas quando a gente está na roda dos amigos, a gente fala palavrão mais do que eles. Quando está na roda dos santos, dos médios, a gente vai tudo para Chico Xavier, beijar a mão de Chico, né? Fica tudo, fala manso, que a reencarnação, porque os guia. Aí saiu de lá, cai no balacobaco. Raça de víboras, olha Jesus Cristo. Foi ele que definiu muito bem, né? A víbora é que se adapta aos ambientes, ela muda de cor de acordo com o ambiente. Raça de víboras. Quando eu estou no meio da orgia, eu estou orgíaco igual. Quando eu estou no meio dos santos, eu fico santo. Irmãzinha, irmãozinho, né? Quando eu saio, oh cara, oh meu, diriguidu. É a víbora, né? Que se adapta, vai mudando de cor. Aí Jesus Cristo propõe, seja o seu falar, sim, sim, não, não. É autenticidade, né? Se eu já sei qual é o meu caminho, quem é que me tira dele? Só se eu quiser. Vai.
Eu já sei por onde eu tenho que ir. O outro pode não saber, mas eu já sei. Por que é que sempre os maus nos arrastam e a gente nunca os arrasta para o bem? As mães dizem isso: meu filho foi levado pelas más companhias. E por que esse santo dela não trouxe as más companhias para um lugar bom? De tão santo que ele era, né? A mulher diz: meu marido foi por causa dos maus amigos. E o que ele era para os outros, se ele nunca trouxe os outros para cá? Ah, minha mulher me perdeu por causa das opiniões das amigas, as más companhias. Não, porque ela queria, porque ela gostava. Ele queria, ele gostava. Mas nós temos sempre o costume de botar a culpa em terceiros, né? Sempre são os outros, como dizia Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Mas não é bem verdade. Então, quando a gente quer determinado caminho, a gente segue por ele. Eu fico às vezes olhando, me permitam dizer isso aqui, o pessoal que, depois de fazer todas as análises da vida, resolveram assumir. Curiosamente, percebamos que só assume o lado negativo.